Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Amós, terminando este livro. Versículos 1 a 3 do capítulo 7. Na Bíblia, gafanhotos são uma imagem comum para a ira de Deus. Uma das pragas do Egito foi a dos gafanhotos. Uma praga de gafanhotos atingiu Judá e se tornou símbolo do dia do Senhor em Joel 1. Neste caso, entretanto, Israel não foi realmente atingido por uma praga de gafanhotos. Amós simplesmente a contemplou numa visão e, em resposta às suas súplicas, Deus se arrependeu e não houve nenhuma praga verdadeira de gafanhotos. A expressão "o Senhor se arrependeu" não quer dizer que Deus mudou de ideia. Deus é onisciente e ele sabia antecipadamente o que faria em resposta à intercessão de Amós. Versículos 4 a 6. A visão do fogo provavelmente simboliza uma seca terrível e destruidora. Em Amós 4, versículos 7 a 8, nos relata que a terra já tinha sofrido uma seca parcial, mas, evidentemente, esta seca terrível seria tão severa que a terra toda ficaria como um deserto. No entanto, em resposta à intercessão de Amós, ela não aconteceu. Versículos 7 a 9. O prumo é um instrumento usado para segurar o alinhamento de uma parede ou muro. Se a parede ou muro estiverem inclinados e não forem consertados, acabarão ruindo. Israel foi avaliada fora de prumo e distorcida pelos padrões de Deus, o que queria dizer que a estrutura de sua nação corria o risco de desmoronar. Como eles haviam rejeitado a palavra de Deus, o juízo de Deus certamente viria. Versículos 10 a 17. Amazias representava a hierarquia israelita, que considerava Amós um charlatão ou um conspirador contra o rei Jeroboão. Ironicamente, Amazias chamou Amós de vidente, ou seja, alguém que tinha visões. E o contexto mostra que Amós realmente teve visões de Deus e que era um vidente genuíno. Além disso, Amazias acusou Amós de conspirar contra Israel e contra o rei, mas a verdade é que Amós estava intercedendo por Israel. Amós não era profeta até o dia em que Deus o chamou e lhe deu uma mensagem. Por outro lado, Amós não é profeta no sentido em que Amazias imaginava, como um mercenário que mascateava suas mensagens por dinheiro. Amós obtinha seu sustento como pastor de rebanhos e não por meio de profecias. Sicômoro é um tipo de figo que precisava ser raspado ou partido para amadurecerem adequadamente. Pelo que parece, parte da ocupação de Amós era colher esses figos, mas não sabemos se ele fazia isso como um diarista e era, portanto, um homem pobre, ou se ele, na verdade, possuía um pomar de figueiras. Agora, nós vamos estudar o capítulo 8, versículos 1 a 3 do capítulo 8. Os termos hebraicos para frutos de verão e fim soam parecido, e Amós usou um jogo de palavras. Além disso, frutos de verão significavam o fim da colheita. O longo verão da paciência de Deus finalmente terminou e não houve a colheita de arrependimento. Versículos 4 a 6. Os ricos e poderosos estavam oprimindo os pobres e fracos em vez de ajudá-los. Por isso, os primeiros encontrariam um terrível fim. Os comerciantes eram tão egoístas, avarentos e materialistas que estavam ansiosos para que acabasse o sábado, que era um dia de repouso e adoração, para que pudessem recomeçar a vender os seus produtos. A verdadeira adoração a Deus na festa da lua nova e no sábado teria produzido compaixão pelos pobres e necessitados. A terrível ironia é que os israelitas acreditavam que a adoração ritualística perdoaria a opressão e a ganância. Nem mesmo a adoração sincera poderia nem não poderia nem essa adoração não poderia fazer a expiação para esses pecados. Versículo 7. A glória de Jacó é provavelmente o próprio Deus. A implicação é que os israelitas deveriam se gloriar em seu Deus, mas em vez disso eles se gloriavam em seu poder econômico e militar. Versículo 8. Todo ano, o rio Nilo subia e transbordava, inundando o campo e deixando ricos nutrientes para o solo, para os agricultores. A imagem é usada aqui para ilustrar que o castigo do Senhor inundaria a terra. Versículos 9 e 10. A destruição de Israel será tão terrível que até mesmo a natureza ficará de luto, com o sol escondendo sua face. O escurecimento pode servir como um símbolo de julgamento. Versículos 11 e 12. A fome de ouvir as palavras do Senhor sugere o tempo do exílio e da diáspora de Israel, em que o povo judeu peregrinaria entre as nações, distanciados de seu Deus e Messias. Versículos 13 e 14. Jeroboão I construiu altares em Samaria e Dan, numa tentativa de evitar que o povo de Israel fosse a Jerusalém para adorar. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículo 1 do capítulo 9. Os capitéis são os topos das colunas e os umbrais são as bases. Os dois juntos expressam a totalidade da estrutura do templo, desse modo desabando sobre os adoradores. O Senhor não pouparia ninguém.
Versículos 2 a 4. Nenhum israelita seria capaz de se esconder de Deus. Abismo e céu expressam poeticamente a amplitude do domínio de Deus. A mesma coisa com o fundo do mar, em contraste com a altura do Monte Carmelo. Versículo 7. Os etíopes eram um povo da Núbia, diretamente do sul do Egito. Caftor era Creta ou Chipre e representava a região do mar Egeu da qual vieram os filisteus. Kir ficava provavelmente a leste da Mesopotâmia, na região de Elão. O ponto é que Deus tinha movido muitas nações e não apenas Israel para sua pátria. Mas é surpreendente que Deus compare o êxodo de Israel aos movimentos de outras nações. Isso parece um terrível rebaixamento de Israel, sugerindo que ele não era diferente das outras nações. No entanto, existe um lado positivo. Se Israel é rebaixado ao nível dos gentios, os gentios serão promovidos à igualdade com Israel e serão incluídos entre o povo de Deus. Versículos 8 a 10. O Senhor espalharia seu povo entre as nações, primeiro por meio da Assíria, que frequentemente estabelecia os povos conquistados em diversas partes de seu império. A experiência do exílio serviria para purificar a nação de Israel e um remanescente seria poupado. Versículos 11 e 12. O tabernáculo caído de Davi se refere à dinastia e ao império de Davi. A restauração começou primeiramente na ressurreição de Cristo, mas depois disso no reino eterno, no novo céu e na nova terra. Edom representa os gentios que odiavam e perseguiam Israel. O ponto é que um dia todas as nações, por mais hostis que tenham sido, se submeterão voluntária ou involuntariamente. Amós não previu uma simples dominação dos gentios. Muitos seriam chamados pelo nome do Senhor, sugerindo que eles pertenceriam a Deus. Essa promessa está agora cumprida quando os gentios por todo o mundo adoram o Senhor Deus. Versículos 13 a 15. Amós fala de uma terra transformada e gloriosa, onde o povo de Deus pode plantar e colher continuamente ao mesmo tempo. A terra será sobrenaturalmente produtiva, nada faltará às pessoas e as bênçãos de Deus jamais terminarão. O relacionamento de Israel com Deus finalmente será restaurado e eles nunca o abandonarão. O seu lugar na terra será seguro e eles nunca mais enfrentarão a destruição. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Amós.